livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, se a gente for meditar desde o princípio do livro, João estava preso na ilha de Patmos, já na sua velhice, por testemunhar sobre Cristo e sobre a sua palavra. Ele é perseguido e preso. Então ele ali na sua velhice, preso na ilha de Patmos, isolado, Deus concede uma visão, uma revelação para João transmitir às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essas 7 igrejas, elas estavam passando pelas mesmas aflições, elas estavam passando pelas mesmas dificuldades e perseguições daquela época. Aqui também fala sobre o império que ali estava perseguindo a igreja. Era o imperador Domiciliano, do ano 90 depois de Cristo a 95 depois de Cristo. O imperador Domiciliano persegue a igreja de uma tal maneira que as igrejas da Ásia, elas estavam precisando de uma palavra de conforto. E João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele escreve de uma forma literária. Como era costume dos judeus judaizantes, eles escrever de forma apocalipse, né? Uma literatura apocalipse daquela época. Era expressões de imagem, expressões de imagens que poderiam significar algo confortante para ele. Então o livro de Apocalipse, ele não está numa ordem cronológica especificamente correta, mas ele está de forma literária, que expressava imagens, como ali ele deveria retratar as cenas que ele foi visto. E quando ele escreve e diz, quando ele viu o Filho de Deus, ele começa e ele fala que ele, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito de um cinto de ouro. As vestes compridas que ele viu o Filho do Homem, Jesus Cristo. Pedro viveu todo o ministério de Cristo terreno, basicamente 3 anos e meio, ao lado de Jesus. João, ele sabia exatamente quem era Jesus. Ele já tinha visto Jesus, o pregador da Galileia. Ele já tinha visto Jesus como glorificado na transfiguração no Monte das Oliveiras. Todavia, João sabia quem ele estava vendo ali naquela revelação apocalíptica. Então João já tinha experiência com Deus das duas maneiras. Então ele sabe exatamente quem era aquele que estava vestido de vestes brancas, com um cinto nos peitos. Era o próprio Jesus Cristo. E Jesus aparece ali em revelação a João. E João diz que ele estava vestido até os pés de uma veste comprida,
e cingido os peitos com um cinto de ouro. As vestes compridas pode significar a santidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade do Filho de Deus, a santidade de Jesus Cristo. As vestes brancas até os pés, santidade, santidade perfeita, a santidade plena, a santidade sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. É por isso que Jesus foi o perfeito sacrifício de Deus, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da terra. É porque ele era perfeito, ele é perfeito. Então em Jesus não havia nenhum pecado. Foi por isso que ele foi aceito para Deus. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez. Nenhum homem da terra, nem mesmo um anjo do céu poderia fazer o que Jesus fez. Só ele poderia sacrificar a sua vida. Só ele poderia dar a sua vida em prol a toda a humanidade. Só ele poderia resgatar todos para si. Somente o sangue de Jesus, que é perfeito, foi perfeito e sempre será perfeito, foi capaz de limpar, de tomar para si todos quanto haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus. Jesus, ele trouxe, através do seu sacrifício, todos, exatamente todos, a oportunidade de estar diante de Deus novamente. E o peito cingido de um cinto de ouro. Isso significa o ministério sacerdotal de Cristo. Jesus é o supremo sacerdote. Jesus ali, ele fez e está conosco como um sacerdote. E o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote, ele sacrificava pelo povo. Só que o sacerdote, homem, ele era pecador. O sacerdote homem, desde Arão, quando foi levantado por Deus ali no ministério de Moisés, ele era pecador e ele era coberto de desejos inflamáveis dentro de si, que antes de ele oferecer o sacrifício pelo povo, ele fazia sacrifício por si mesmo, porque ele reconhecia ser um pecador. Então, ele não era perfeito, mas Jesus é perfeito. Jesus foi perfeito. Jesus sempre será perfeito. Jesus, quando ele é visto por João com um cinto de ouro, representava seu ministério sacerdotal. Como supremo sacerdote, Jesus, ele pode interceder pelos nossos pecados diante de Deus. A Bíblia chega a dizer lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, que Jesus, ele intercede por nós diante de Deus como supremo sacerdote. Como sacerdote, Jesus intercede diante de Deus pelos nossos pecados, pelos pecados da sua igreja, da sua noiva. Jesus intercede por nós. João, o próprio João diz na sua carta, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, lembra-se que tem um advogado fiel e justo para com Deus, que intercede pelos seus pecados. Entendeu? Então Jesus, ele é um advogado. Jesus, ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, assim como um advogado, ele tem um papel de ali advocaciar, ali de interceder pelaquele réu, pelaquela pessoa que se fez culpada ou se está sendo acusada por alguém. Se alguém acusa o servo de Cristo, alguém que foi comprado pelo seu precioso sangue, Jesus intercede, Jesus pega a sua causa para si, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Amém, glória a Deus. Então, João já tinha visto ali duas características, mas não para por aí. A Bíblia continua dizendo que João viu também a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve e como a neve, e os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Porque que João viu Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, e além dele
ter as vestes brancas até os pés, o cinto de ouro no seu peito. Ele tinha o rosto e os cabelos branco como a neve, como a lã. Por quê? Significa a natureza divina de Deus. Os cabelos brancos significa a sabedoria de Deus e a natureza divina de Deus. Ele, como o cabelo branco, ele era um ancião, um ser que sabe de todas as coisas, o ser que conhece todas as coisas, o ser que pode todas as coisas. Então Jesus, ele é um ancião, ele é aquele que tem toda a sabedoria, toda a plenitude há dentro de Jesus, sabendo todas as coisas, sendo todas as coisas, podendo todas as coisas, tendo todo o conhecimento de Deus sobre si. Jesus, ele é a própria sabedoria. Isso me lembra quando ele estava ali fazendo seu ministério terreno em Jerusalém, e ele falando a respeito de Salomão, ele diz que Salomão, ele foi cheio da sabedoria, mas ele diz assim: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Então, maior do que todo homem sábio que já existiu na face da terra é o próprio Jesus Cristo, que é a própria sabedoria. Não há um ser, não há um homem, não há um pensador, não há Aristóteles, não há Sócrates, não há Platão, não há nenhum ser que já viveu ou que vai viver na face da terra que tenha a completa sabedoria que há em Jesus Cristo. Somente Jesus, ele é perfeito e ele é pleno em sabedoria. Lá em Tiago, no capítulo 4, se eu não me engano, diz assim, que há dois tipos de sabedoria. Ele diz assim: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, não mintas contra a verdade. Essa sabedoria, ela não vem de Deus, mas ela é terrena, ela é maligna, ela é diabólica. Ela é terrena, ela é terrena, ela é humana e ela é diabólica. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, não mintas contra a verdade. Então tem pessoas que se acham sábias, se acham conhecedores de todas as coisas, se acham intelectual, se acha superior às outras pessoas. Mas se você não tiver primeiramente o amor de Deus, que diz lá em Tiago, prosseguindo o versículo no qual foi dito, mais abaixo diz assim: mas a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do alto dos céus, ela é perfeita. Então a verdadeira sabedoria, ela é pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Homens que se dizem sábios, cheio de inveja, cheio de orgulho, cheio de egocêntrico, cheio de excepções, são filosofias vãs, são sabedorias terrenas, animais e diabólicas. Não há sabedoria longe de Deus, não há conhecimento longe de Cristo, não há nenhum tipo de homem intelectual, conhecedor, que não esteja baseado nas Escrituras de Deus. Prosseguindo, ele fala uma coisa interessante: e os olhos como chamas de fogo, significa o castigo sobre o mal, o juízo sobre o pecado. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o ancião, ele tem toda a sabedoria, ele é santo, ele é puro. Mas ele também, ele é juiz. Ele tem um papel muito importante, fundamental nos fins do tempo, como exercer o julgamento e o juízo sobre todos aqueles que andam desobedientes à sua palavra.
Jesus castigará todos, sem exceção. Em Salmos diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Jesus trará juízo sobre todas as nações, sem exceção de nenhuma. Jesus trará juízo, Jesus trará castigo, Jesus trará condenação. E o livro de Apocalipse traz isso também. Não traz somente conforto da vinda de Jesus, conforto sim para o povo de Deus, para os crentes que perseveraram em crer, que se basearam na palavra, que reteram a fé, que não negaram a Jesus, que não preferiam o mundo, que não preferiram gozar do mundo, viver no mundo como se Deus não existisse, sem amor para com o próximo, sem amor para com Deus. Essas pessoas que vivem hoje no gozo prazeroso, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do príncipe deste mundo, que é Satanás, elas serão castigadas. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerem de Deus. Amém. Fique todos com essas palavras, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, e que o verdadeiro evangelho, simples, puro, sem falsificação nenhuma, possa penetrar a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.